Olá pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Oi. Ah, ótimo, ótimo. Bom pessoal, como vocês viram, eu só estou verificando aqui se tem mais alguma mensagem aqui. Ok, ok, ok. Agora podemos começar. Bom, vocês viram aí que nós tivemos um problema, né, com o servidor da Microsoft a nível nacional. Isso hoje não é questão da Croton, tá pessoal? Até porque eu também trabalho em outra instituição e nessa outra instituição também tivemos esse problema. Não está gravando, não está entrando no Teams. Enfim, hoje utilizei o Teams em reuniões que eu tive mais cedo, estava tudo normal, mas parece que aconteceu esse problema agora e ele afetou a todos, tá? Então a gente começou a aula por aqui hoje excepcionalmente, essa aula está sendo gravada, tá? Depois também será disponibilizada no AVA, como vocês já bem sabem, e depois da gravação dessa aula, eu vou fazer o upload lá e vocês vão ter acesso a ela. É a nossa última aula antes da nossa avaliação, que acontecerá na próxima semana, tá? E a gente tem um assunto para tratar, que é a sessão 2.2 e parte da sessão 2.3, a gente vai finalizar hoje. A gente fecha o conteúdo, eu mostro para vocês todos os assuntos que cairão na prova. Vocês já devem ter visto aí que eu tenho compartilhado sempre, né? Um PowerPoint da semana, eu compartilho também um arquivo em Excel que está servindo de apoio, mas basicamente vocês têm feito os exercícios e até pediram para eu verificar, vou fazer isso aqui agora, se os trabalhos de vocês estão chegando. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque realmente quando você envia a mensagem aparece lá, né? Sua resposta foi enviada. Então vamos ver aqui, ó. Pitágoras, PPCP, eu tenho respostas, tá? Deixa eu ver aqui. O trabalho número 1, né? Tem bastante aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, vamos ver como que é. A tela inteira, uma janela, vamos ver a tela inteira como que funciona. Eu vou ter que mexer aqui nas preferências do sistema para compartilhar, tá, pessoal? Tá. Bom, pessoal, para eu compartilhar a tela, eu vou ter que alterar a permissão aqui do meu computador e vou ter que encerrar ele agora. Então eu vou entrar novamente pelo link. Então possivelmente eu devo cair dessa reunião aí, mas eu volto, tá, gente? Mas a tela continua sendo gravada. Eu voltei, vocês me ouvem? Pessoal? Ótimo. É sempre que a gente retorna, né? A gente vai verificando se está tudo certinho aí. Tem mais alguns colegas entrando. Agora eu vou tentar novamente compartilhar a minha tela aqui, tá? Vamos ver.
E aí, pessoal, agora aparece? Agora aparece aqui. Ah, isso. Vou abrir aqui as respostas que vocês enviaram. Não, mas é só para vocês terem a percepção aí, ó. Vem tudo. Olha como que fica bem mais organizado para mim, gente. Vocês enviam um trabalho, eu vou utilizar a barra de rolagem aqui, ó. Aí vocês enviam um trabalho e vai aparecendo tudo aqui, ó. Todos enviados da seção 1.1 e 1.2, tá? Foram esses aqui. Seção 1.3, né? Aí já tem menos colegas que enviaram: Igor, Matheus, Elbert, Carlos, Sérgio, Will, Neverson, Marcos, Gustavo, Júlio. O 3, Matheus, Ian, Pablo, Elbert, Sérgio, William, Igor, Neverson e Gustavo. Não sei meio de errado aqui. Matheus, Ian, Gustavo, Elbert e Neverson. Beleza. É isso, gente. Foram esse trabalho. Quem estava com dúvida conseguiu ver aí? O trabalho foi enviado? Então, ótimo. Bom, então vamos verificar aqui. Agora os arquivos que eu tenho para começar. Por mais que a gente tenha tido esse atraso, a seção 2.2 ela apresenta uma parte conceitual. Vou deixar a tela do Meeting aqui por baixo. Ela apresenta uma parte conceitual até bem robusta, explica, né, o planejamento mestre da produção, mas eu quero tranquilizá-los porque a seção 2.2 ela é relativamente tranquila, se nós formos entender o conceito. Quando a gente começa aqui, ó, eu separei apenas, como vocês já estão acostumados, né, eu separei algumas... Deixa eu ver, tem... Vou ter que ficar voltando aqui para aceitar a galera, tá, gente? Eu separei apenas algumas imagens porque mostra o seguinte: a gente, desde os... Vamos lá. É igual o professor Girafales sendo interrompido. A aritmética vai ser interrompida. Mas vamos lá. Nós vemos aí os horizontes de planejamento. Como vocês já sabem, né, o planejamento estratégico da empresa ele é de longo prazo até a gente chegar no curto prazo. E nós vimos na aula passada esse primeiro nível lá em cima, olha, planejamento agregado, nível estratégico. Foi isso que nós vimos. E hoje a gente vai ver planejamento mestre da produção, é onde está meu mouse passando aqui, e a gente vai ver o conceito de MRP, tá? Então, o nosso conteúdo para a primeira avaliação, que acontecerá na semana que vem, contempla o que nós já vimos. Eu vou fazer um resuminho hoje, né, do que a gente vai avaliar na prova, mas basicamente é isso aí que nós estamos falando, tá? Então, olha só. O PMP, que é o Planejamento Mestre da Produção, que é o primeiro assunto, olha as palavras que eu destaquei, né? Ele vai nos mostrar quanto será produzido, o nível de estoque, a quantidade disponibilizada para atendimento ao cliente. Só que é o seguinte, gente, já até antecipo para vocês que eu até elogiei em situações anteriores o livro único, mas essa seção 2.2 ela veio um pouco confusa. Se vocês lembrarem, nas últimas duas que eu utilizei o Excel, eu até falava assim, gente, eu estou usando o Excel para mostrar como que os cálculos são feitos, porque o livro não apresenta. Só que dessa vez, além de não apresentar como esses cálculos estão sendo feitos, ele mais confunde do que ajuda. Então, como a gente quer entender, eu já mostrei para vocês aqui
tá? Vão ser 2 slides de conceito apenas e depois a gente já pula para o Excel, tá? 3 slides e a gente já pula para o Excel. Então ele traz alguns conceitos importantes para a gente, que são restrições. Que restrições, o que é? Né? Qualquer coisa que limita um desempenho. Então, por exemplo, eu não tenho ninguém para vender, então tem uma restrição. O meu fornecedor não me entrega em dia, uma restrição. As minhas máquinas, elas produzem 10 unidades por hora e eu preciso produzir 20, tá? Então, assim, você vai vendo que as restrições elas podem ser de todos esses tipos aí. Eu tenho uma outra restrição, eu não consigo vender para todos os mercados. O meu produto não pode ser comercializado nos Estados Unidos, na China, etc. Enfim, isso são restrições. Mas existe um outro conceito também, que é o que nós chamamos de gargalo. Que é o seguinte, olha, quando você tem um recurso, seja ele qual for, que a capacidade é igual ou menor do que a demanda colocada nele. Então, essa questão do gargalo, a figura, ela exemplifica muito bem. Vamos imaginar que você tem uma linha de produção, tá? E essa linha de produção, imaginem que tem 3 máquinas, essa linha de produção, ou seja, o produto passará por essas 3 máquinas. A máquina número 1 faz a parte dela em 10 segundos. A máquina número 2 faz a parte dela em 30 segundos e a máquina número 3 faz a parte dela em 10 segundos. Então, máquina número 1 demora 10 segundos, passa para a máquina número 2, demora 30 segundos, passa para a máquina número 3, demora 10 segundos. Onde está o gargalo? Onde está o gargalo? E aí, gente? Máquina 1, máquina 2 ou máquina 3? 1, 2 ou 3? A máquina 1 demora 10 segundos, a máquina 2 demora 30 segundos e a máquina 3 demora 10 segundos. Onde está o gargalo? Máquina 2, pessoal, é claro, porque é só vocês imaginarem. A velocidade do seu processo inteiro vai ser ditada pela máquina mais lenta, que nesse caso é a máquina 2. Então eu traduzi aqui de uma forma bem simples onde está o gargalo da sua produção, porque você pode ter outras estratégias para resolver isso. Será que a máquina 3 pode fazer a mesma etapa da máquina número 2? Aí eu faria o seguinte, a máquina 1 envia o produto para 2 e para 3, aí eu estocaria o produto e depois faria o processo 3? É uma possibilidade. Eu vou adquirir máquina? É uma possibilidade. Eu vou trabalhar em mais turnos? É uma outra possibilidade. Vocês vão ver que cada uma dessas possibilidades elas terão custos atrelados, porque aí você vai precisar então escolher quais são os custos vantajosos para essa situação. Muito bem, eram só esses conceitos. Vocês vão ver essa tabela bem confusa, bem confusa. A explicação do autor não elucida. E aí eu estava vendo que o tipo de planejamento mestre de produção que é mais conhecido, que é trazido até pelo Tubino, né, que é o autor que predominantemente é utilizado aqui, ele é mais simples do que o apresentado. Ele é mais simples do que o apresentado aí. Então, vamos pular para o Excel sem mais delongas e vamos entender o que foi explicado aqui para a gente. Lembrando, tá? Quem estava aí nas aulas anteriores. Tem alguém esperando aí, gente, para entrar? Não, né? Quem tá. Então, vamos lá. Esse aqui eu fiz conforme a apostila. Apareceu na tela de vocês em um Excel, gente? É só trocar, apareceu o nosso querido colega Bruno aqui, ó. Chegou o Bruno. Vocês conseguem ver o Excel aí, né? Toda hora aparece uma mensagem que eu estou compartilhando na tela, então eu fico um pouco... O Glauber respondeu em máquina 2, tá, Glauber? Só vi agora o WhatsApp, tá? Mas respondeu também corretamente. Mas vamos lá. Vocês conseguem ver o Excel? Ele traz esses dados para a gente e eu vou começar a comparar o que ele mostra para a gente a partir da página 120. Não abri a apostila, não tem problema não. Ele começa a mostrar para a gente, pessoal, uma situação problema de uma empresa de serviços, tá? Então,
ele mostra para a gente as informações todas que ele mostra a partir da página 120. Eu deixei de maneira pormenorizada, né, de maneira mais resumida para vocês aqui, ó. Que é isso aqui. Eu vou aumentar o zoom do Excel. O que ele fala para a gente? Olha, nós vamos fazer o planejamento mestre da produção de uma família de produtos. Nós já falamos na aula passada que você agrupar o seu produto em famílias facilita a produção. Como para agregar, ou seja, para fazer longo prazo facilita, à medida que eu vou diminuindo o horizonte, eu vou desagregando. Então, eu vou fazer um planejamento agregado, que foi visto na aula passada, para higiene pessoal. Só que dentro dessa família tem lâmina de barbear, escova dental e fio dental. É isso que ele explica. Só que esse horizonte, ele ainda vai estar em semanas ou no máximo em meses. Podem ver que ele faz aqui, olha, uma previsão para semana 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então imagina que ele está na 12 fazendo um planejamento para 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São 6 semanas. O agregado não, nós fizemos lá um planejamento até de maior duração, nós vimos isso na aula passada. Então aqui eu vou começar a desagregar. Como a família é de higiene pessoal, ele quer escolher apenas a lâmina de barbear. E aí eu comecei a destacar de amarelo o seguinte, olha, nesta família, a lâmina de barbear contribui com 50% dos produtos, tá? Com 50% dos produtos. Eu vou começar até a deixar, eu sempre faço no Excel e vou melhorando aqui, deixando ela mais interessante para vocês. Nós vamos fazer, então, o PMP apenas da lâmina de barbear. E aí ele fala para a gente aqui outras informações. O lote econômico é 250 unidades. Tudo isso aqui é unidades. O que significa isso, gente? Geralmente as máquinas, elas possuem um setup. O que é setup? Você vai mudar as configurações da máquina, você vai trocar a matéria-prima que ela está utilizando, vai trocar as ferramentas, vai inserir uma nova programação, seja ela de códigos ou seja ela de sequenciamento da produção, enfim. Você vai gastar um tempo ajustando essa máquina para fazer um novo produto. E eu não preciso nem falar, né, gente? Eu acho que já fica óbvio que quanto mais ajustes desse você faz num dia, pior fica para a sua empresa, porque mais tempo a máquina fica parada. Existem até métodos de setup, né? Inclusive um método chamado SMED, ou troca rápida de ferramentas, que eu sugiro até a pesquisa de vocês, que visa que nenhum setup pode demorar mais de 10 minutos. Se um setup demora 10 minutos, está errado. Pô, Thiago, mas uma empresa gráfica, às vezes um setup demora 2 horas, está errado. Com a evolução que a gente teve, inclusive, na Fórmula 1, hoje você faz a troca de pneus e abastece o carro em segundos, tá? Tanto que os décimos, centésimos e milésimos de segundo, eles são considerados numa corrida de Fórmula 1, por exemplo. Então, o setup demora mais de 10 minutos, tem desperdício. Tem desperdício, dá para a gente atacar. E aí, por que eu estou falando isso dentro de lote econômico? Porque quando você vai fabricar um produto, se você já tem isso já muito planejado, muito bem desenhado, você sabe que vai ter um setup que vai demorar X minutos, que vai ter que ter regulagens, né, que estão dentro do setup, que não é viável fabricar, às vezes, uma unidade dessa peça. Por quê? Uma unidade demora 30 minutos para fabricar. A segunda, terceira, quarta já vai sair mais rápido, porque a máquina está ajustada. Então, o que o autor fala aqui? As empresas conseguem, depois desse cálculo, fazer um lote econômico. O que isso significa? Não vale a pena produzir menos que 250 unidades. Ou seja, colocou a máquina para funcionar, ela vai fazer no mínimo 250. Entendido isso, gente? Então vamos adiante. Ninguém falou, vamos adiante. A empresa também estabelece um estoque de segurança que é de 1.000 unidades. Tá? Tem muita gente que faz isso com carro. Eu sempre, quando chego a 1/4 de tanque de combustível, eu abasteço. Aí tem gente que vai também até na reserva da reserva, fala que conhece o carro, fala que não vai deixar na mão, até dá uma pane seca. Mas quando a gente fala de estoque de segurança, é o seguinte, olha, qualquer coisa que der problema, faltou energia elétrica, faltou insumo,
o operador faltou, caiu um raio na empresa, tem terremoto, não importa, cara. Você tem ali 1.000 unidades que a empresa já estabeleceu como seu estoque de segurança. Ela vai ter um recebimento programado nessa 13ª semana, e apenas nessa 13ª semana, tá? Que vai entrar aqui de 5.050 unidades. Ou seja, o que ela vai receber? Vamos imaginar que foi feita uma produção anterior que foi acumulada e chegou nessa quantidade. Ou ainda, uma outra fábrica, né, uma outra filial, não produz mais aquele produto e vai mandar 5.050 unidades. Então acontece isso muito. Dentro de uma semana, que essa aqui foi apenas uma semana, você vai receber unidades desse produto lá, que vão entrar no seu planejamento. E você vai ter um estoque inicial também de 1.000 unidades. Então esse 1.000 que você já começa, você ainda vai receber 5.050. E aí depois ele explica isso aqui também. Tudo que eu estou fazendo, gente, a partir da página 120, eu estou traduzindo em números. Então se vocês forem acompanhando o texto, vocês perceberão tudo isso que eu estou falando aqui. Eu de vez em quando só paro aqui e dou uma olhadinha no WhatsApp, porque a Elisa falou que vai acessar a aula de hoje. Se bem que eu vou receber a notificação aqui. O Igor falou que estava aguardando, mas eu acho que eu já aceitei, não estou com nada pendente aqui. Muito bem. Ele mostra aqui o seguinte: eu tinha uma demanda agregada, 10.100, 10.500, 10.200. E eu copiei essa informação para cá. A mesma informação que está aqui, ela está aqui. Só que dessa demanda, 50% são lâminas de barbear, 20% são escovas dentais e 30% são fios dentais. Então eu fiz uma fórmula bem simplesinha de Excel mostrando o seguinte, olha, eu vou pegar a célula de cima que está vermelha, 10.100, e vou multiplicar por essa aqui, ó, lâmina de barbear 50%. Então eu vou pegar todas as demandas dessa fila e elas vão ser 50% da de cima. A escova dental, 20%. E o fio dental, 30%. Então, vou pegar aqui uma célula aqui aleatória e vou mostrar para vocês. Olha, no fio dental eu peguei 30% e multipliquei pela demanda da semana. Na escova dental eu peguei 20% e multipliquei pela demanda da semana. Em relação aos dados ofertados no problema, algum problema, gente? Estamos tranquilos? Belezinha? Galera, podemos ir adiante? Bom, agora nós vamos para a questão que eu acho que mais atrapalhou do que ajudou. Vocês já sabem que os lotes só podem ser múltiplos de 250, que o estoque inicial é 1.000, que o estoque de segurança é 1.000. Comparem isso aqui, tá, gente? Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até tirar um print e colar lá. Comparem isso aqui com isso aqui. Porque eu basicamente tentei colocar com fórmulas para ajudar a explicar. Essa parte aqui é isso aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos primeiro um período de semana, é o PNP da lâmina de barbear. Vou até formatando aqui para deixando mais bonito e ficar mais fácil para vocês entenderem. E aqui nós temos as informações a cada semana. O período das semanas, que vai da semana 13 à semana 18, tá? E nós temos as seguintes informações. A demanda prevista que vocês já conheciam, que foi dado no problema, até aqui não tem fórmula nenhuma. E ele teve um recebimento programado de 5.050. Isso já foi dado no problema. Aqui, ó. Teve um recebimento programado, 5.050 unidades. Tanto é que esse recebimento acontece apenas nessa semana, vou até destacar, que ele acontece apenas nessa semana e depois não tem mais. E depois ele separa o que eu achei que foi muito confuso, poderia ser muito mais fácil, ele separa um estoque projetado antes de fazer o planejamento e um estoque projetado depois de fazer o planejamento. Pessoal, enfim, essas duas últimas linhas são as que importam, tá? Mas olha o que ele colocou aqui de fórmula para vocês. Essa fórmula está na apostila. O estoque projetado a partir da segunda semana, ele vai ser, tá? Ele vai ser o recebimento programado, que nessa 14ª semana foi 0.
Vocês vão ver que sempre vai ter a formulinha aqui mostrando. É só vocês clicarem na tecla F2 do computador que ele mostra a fórmula. Lembrando, gente, a primeira semana não tem fórmula. Primeira semana não tem fórmula. Primeira semana são dados do problema. Tá? Dados. Ele deu o estoque para a gente, ele deu a demanda prevista, ele deu o recebimento, ele deu isso aqui tudo para a gente. A partir daqui começa a ter fórmula. E aí, na verdade, o que tem de fórmula, eu vou fazer igual eu fiz na semana passada. O que tem de fórmula eu vou deixar com uma cor diferente, para vocês saberem, né, onde eu alterei. E eu vou pegar até... A gente vai editando e deixando a planilha mais interessante. Eu errei a corzinha aqui, mas aí a gente pinta ela agora também. Pronto. Células com fórmula estão dessa cor. Então o que ele faz? Olha só. Ele fala que o estoque projetado antes, ele vai ser, tá? Ele vai ser quanto eu recebi. Ou seja, quanto eu recebi? 0. Não recebi nada. Na 13ª semana eu recebi. Ele vai ser o estoque projetado do período anterior, 1.000, menos a demanda. Basicamente, essa linha ela mostra uma coisa para a gente, pessoal. Isso aqui vai se acumulando a partir que as semanas vão passando e basicamente o que você vai vendo é um número negativo. E esse número negativo ele vai mostrar basicamente o seguinte, olha, se você não fizer um planejamento, você vai ter déficit em estoque. Mas isso é muito óbvio, né, gente? Ou seja, se eu não produzir, eu vou ter déficit. Então essa linha, eu confesso para vocês que no material ela me surpreendeu, que eu vejo pouca utilidade nela. Talvez para você convencer um supervisor, tá. Mas aqui vai só mostrar que se você não produzir, você vai ter estoque negativo. O que começa a ficar importante é daqui para baixo, que são as necessidades líquidas, o planejamento mês da produção e o estoque projetado. Se nós focarmos essas três aqui, vamos entender o que é necessidade líquida. Tem uma formulinha também. A necessidade líquida é o seguinte, sempre vai contemplar, prestem atenção, sempre vai contemplar o estoque de segurança. Ou seja, eu sempre preciso ter 1.000 unidades no meu estoque. Isso aqui é muito importante, tá? Então, se eu pego 5.250, que é a demanda prevista, ou seja, eu tenho que entregar para o cliente 5.250, eu preciso ver primeiro se eu tenho 5.250 unidades, tá? Senão eu vou ter que produzir. E, além disso, eu vou ter que deixar um estoque de 1.000 unidades. Tá? No decorrer da planilha, o que a gente vai perceber? Olha só, eu tenho uma necessidade de entregar 5.250, que vai estar igual aqui de cima. Aqui 5.100 vai estar igual aqui de cima. 5.050 vai estar igual aqui de cima. E eu preciso saber que eu tenho que contabilizar o estoque da semana anterior. Sempre eu vou ter que contabilizar o estoque da semana anterior. Então, olha só, galera. Eu tenho um pedido, vamos exemplificar. Eu tenho um pedido de 5.250, tá? Ou seja, eu tenho uma necessidade de entregar 5.250. Eu tenho estoque? Tenho 1.000 unidades. Tá vendo? Tenho 1.000 unidades. Se eu tenho que entregar 5.250 mais o estoque, eu tenho 6.250 peças, então. 1.000 mais o que eu vou produzir, 5.250. Esse mais esse, 5.250. Aí eu vou entregar a necessidade líquida, que é aqui em cima, vai sobrar 1.000. Simples assim. Pô, Thiago, então, se eu olhar isso, se eu ignorar essa linha aqui, eu vou conseguir fazer o problema do mesmo jeito? Vai. Eu amarrei as fórmulas para usar essa questão negativa, mas eu quero ajudar vocês a entender e não complicar. Então vamos entender, olha, a necessidade líquida, eu tenho que entregar para o cliente 5.250. Quanto que eu tinha de estoque? 1.000. 1.000 mais 6.000 mais 5.250, 6.250. Entreguei 5.250 para o cliente, sobrou 1.000. Só que tem um detalhezinho. PMP, ou seja, Plano Médio de Produção, é quanto eu vou enviar para ser produzido. Só que tem dois pequenos detalhes a gente considerar.
Sempre o meu estoque de segurança tem que ser 1.000 e sempre eu tenho que fabricar múltiplos de 250. 5.250 é múltiplo de 250. Então, eu tinha que entregar 5.250, fabriquei 5.250. Vamos ver a próxima semana para vocês verem como que é mais interessante. Olha só, na próxima semana eu tenho que entregar 5.100, ou seja, a minha necessidade líquida é 5.100. Ora, eu tinha 1.000 de estoque, vocês sabem, o estoque eu sempre olho da semana anterior, tá, gente? Eu sempre vou olhar a coluna anterior, igual daqui eu olhei aqui, daqui eu olho aqui. 1.000 de estoque mais 5.100 daria 6.100. Ótimo, né? Mas eu não posso produzir, e sobraria, né, gente? 1.000 aqui, né? 1.000 mais 5.100 sobraria 1.000. Mas eu não posso produzir se não for múltiplo de 250. Então, Thiago, eu poderia produzir 5.100? Bom, poderia se o seu lote não fosse múltiplo de 250. Então, você vai produzir 5.250. Vai produzir 5.250. Mas os 1.000 que você tinha de estoque foi para 6.250. Menos os 5.100 que você entregou, sobra 1.150. Então, pessoal, se vocês quiserem ter um rápido entendimento sobre o PMP, essas três de baixo aqui, ó, pode fazer a continha comigo. Ó. Eu vou abrir uma calculadora aqui na mão e vou fazer. Olha, eu tinha 1.000 mais produzi 5.250, fui para 6.250 e entreguei a necessidade líquida, menos 5.100. Sobraram 1.150. Vocês entenderam, gente, isso? A demanda é 5.100. Tinha 1.000 em estoque. Pediu 5.100, mas eu fabriquei 5.250. Por qual motivo? Isso, porque eu estou facilitando o entendimento de vocês. Por mais que isso aqui me mostre que se eu não produzir nada vai ficar negativo, para entendimento, é uma opinião minha, tá, gente? Eu acho pouco elucidativo. Vamos ver essa próxima semana aqui, olha. Olha, essa próxima semana eu tenho que entregar, olha, qual que era a demanda? 5.050, então a minha necessidade é 5.050. Tá vendo que essa é igual a essa, né? Mas fala assim, pô, Thiago, por que tem duas então? Eu vou explicar para vocês depois. Eu vou explicar de um jeito que eu acredito ser melhor, tá? Mas eu tenho que explicar também da maneira que a gente tem na apostila. Então, olha só, galera. Eu tenho que entregar 5.050, mas eu já tenho 1.150 de estoque, correto? Então eu vou somar. 1.150 eu já tenho de estoque, sobrou aqui do mês anterior. E a minha necessidade líquida é 5.050. Isso deu um total de 6.200. 6.200. Só que, se eu pegar esses 6.200 e subtrair de 5.050, que é o que eu preciso entregar, eu tenho os mesmos 1.150. Ora, por que? Agora eu quero que vocês me ajudem a responder. Por que eu vou produzir 5.000 e não 5.250, já que eu tenho que produzir múltiplo de 250? Quem vai me ajudar a responder? Por que eu produzi 5.000 e não 5.250? Eu vou até olhar no WhatsApp que alguém pode responder por lá. Por que eu produzi 5.000 e não 5.250? Relembrando, eu tinha 1.150 de estoque, tenho que entregar 5.050 para o meu cliente e só produzi 5.000. Ou seja, eu produzi menos do que o pedido. Tem gente digitando aí. Porque você tem mais de 1.000 estoques. Sim, Everton, é simples assim. Simples assim. Eu tenho 1.150 em estoque. E eu preciso manter quanto, gente, no estoque de segurança? 1.000. Se eu produzo aqui 5.250, o meu estoque ia para 1.350, ia ficar desbalanceado.
Eu ia ter muito mais do que eu preciso. Então o Everton escreveu e acertou. Então sempre vocês vão analisar isso, gente. Se eu deixasse essa planilha aqui em branco e entregasse para vocês, vocês vão preencher dessa forma. Então eu vou até deletar aqui, ó. Eu vou deletar. Então, olha, eu tenho que entregar 5.050, já tenho isso aqui de estoque, 1.150. Eu sei que eu tenho que entregar esse pedido e ainda sobrar 1.000. Então eu vou verificar. Com 5.000, eu já atendo isso, mesmo sendo menos que a necessidade, e ainda sobra ao menos os 1.000. Vamos ver o próximo mês então, olha. O próximo mês pediu 550. Eu tinha 1.100 de estoque. Quanto que eu vou produzir? Bom, se eu produzisse só 5.000, tá? Se eu produzir só 5.000 mais 1.100, eu ia ter 6.100. E eu ia entregar menos 550. Eu ia ficar com o estoque com 950. Eu posso isso? Não. Passo para o próximo lote, 5.250. Então vamos de novo, olha gente, se eu produzisse 5.000 aqui, eu teria um estoque de 950. Eu não posso fazer isso. Então eu produzi 5.250 para manter o estoque mínimo. Na última semana, eu tenho que entregar para o cliente 5.200. Entregar para o cliente 5.200. Eu já tenho 1.200. Quanto que eu vou produzir? Bom, eu tenho que produzir uma quantidade que eu entregue e que eu mantenha 1.000. Se eu já tinha 1.200, produzo 5.000, vou a 6.200, entrego 5.200 para o meu cliente e sobro 1.000. E aí, galera? O que vocês me dizem? Hã? Não, vamos lá. Você tem que sempre entregar para o seu cliente, ou seja, atender a demanda. Ó, esse valor e esse aqui são iguais, ó, tá vendo? Ó, compara 5.050. No primeiro mês não vai ter. Ah, gente, o primeiro mês considerou por quê? Não tem fórmula, né? Você tinha uma demanda de 5.050 e você recebeu 5.050 unidades. Então aqui zerou. Você começou com estoque líquido de 1.000. Vamos analisar sempre daqui para frente que aqui a gente fez conta. Você tinha 5.250 para entregar para o seu cliente. Tanto que a sua necessidade líquida foi 5.250. Tá? Você não recebeu nada aqui. Então, como você não teve recebimento, você precisa produzir 5.250. Eu já tinha 1.000 de estoque, certo? Então, eu vou entregar para o cliente 5.250 e manter 1.000 no estoque. Quanto que eu preciso produzir? 5.250. Então, as suas respostas sempre são... Deixa eu ver que tem mais gente entrando. As minhas... Você tem que sempre produzir para entregar a sua necessidade, certo? Para entregar a sua necessidade e para sobrar estoque. Você tem que produzir. Tá aqui, o exercício te deu isso. Estou selecionando aqui, tá vendo? Então o exercício pediu assim. Ah, se o estoque de segurança fosse 500, fosse 800, fosse 300, a conta era diferente. Beleza? Eu vou explicar para vocês agora de uma maneira que eu acredito ser mais fácil. Tá? Vamos ler o enunciado. E aí o enunciado eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou precisar também, deixa eu ver, dessa apresentação aqui. Eu acredito ser mais fácil a gente fazer um PMP assim. Olha. Vou explicar primeiro os campos para vocês entenderem. Você fez uma previsão de demanda independente. O que é isso? O exemplo do carro lá que eu falei para vocês. Olha, eu tenho que vender um carro. Então, previsão de demanda independente. Quantos pneus eu preciso para esse carro? É uma pergunta, gente. Quantos pneus eu preciso para esse carro? 5, né, gente? Preciso de 5 pneus. 5 pneus. Então, vamos lá. Primeira linha. Quantos produtos eu vou produzir? Segunda linha.
Eu tenho demanda dependente? Nesse meu exemplo não tem, mas é importante deixar aqui, galera, porque pode ser que você tenha demanda dependente em alguma situação. E aqui que vem o mais interessante, que é pedidos em carteira, tá? Além da previsão que você tinha, pode acontecer de você ter já alguns pedidos, são pedidos firmes, que a gente chama. Então eu tinha uma previsão de 5.000 e além dessa previsão, eu recebi mais isso aqui em pedido de carteira. Então vira um excedente. E aí eu tenho uma linha chamada demanda total, que ela é muito mais elucidativa. Que é o seguinte, olha, primeira semana, o que eu tenho que produzir? 5.000. Por quê? 5.000 de demanda independente. Na segunda semana, eu tinha uma demanda independente de 5.000, mas eu recebi, além disso, 4.000 pedidos. 9.000. E assim, gente, em suma, demanda total é a soma das 3 células superiores. Eu coloquei isso aqui num resuminho para vocês, tá, gente? Tá? Eu coloquei isso aqui de uma maneira elucidativa para vocês. Então, cada um desses itens estão sendo explicados. Aí sim eu chego na demanda total. E eu faço a mesma conta que eu mostrei para vocês na parte final de uma maneira bem resumida. Que é o seguinte, olha. Eu comecei, tá, com um estoque de 14.500. Tá? Comecei com... Deixa eu ver se eu explico aqui a coluna de indicação do item, previsão... Tá. Muito bem. Entendam esse atraso como o período anterior, tá, gente? Esse aqui é o período anterior da previsão. É porque poderia aqui também você ter algum pedido em atraso para ser atendido. Ah, Thiago, eu estou aqui na semana 0 e tem 10.000 produtos que eu não entreguei e eu vou colocar ele aqui, mas está atrasado há meses. Mas aqui a minha coluna atraso está zerada. Olha só, gente, vamos analisar que vai ser bem fácil. Eu tenho 14.500 em estoque. Comecei com isso em estoque, tá? E eu vou ter uma demanda de 5.000, tá? E nesse período eu não produzi, ou seja, o PMP foi zerado. Vamos entender por quê. Vamos ler o enunciado. Ó. Cada tópico do enunciado eu vou mostrar para vocês na planilha. Supondo um determinado produto acabado hipotético denominado item A, cuja demanda independente é 5.000 unidades por semana para semanas 1 a 3. Vamos ver isso lá, olha. 5.000 unidades para semanas 1 a 3. Está aqui. Anotado. Eu vou fazer igual eu fiz a semana passada, eu vou rabiscar aqui, que aí a gente vai validando. Ó, 5.000, 5.000, 5.000. Anotado. E depois ele tem uma demanda de 6.500 unidades para semanas 4 a 6. Então vamos deixar isso lá, 6.500 unidades por semana 4 a 6. Prontinho, tá certinho. Então a demanda tá anotada. Deixa eu apagar aqui, porque senão depois isso vai para vocês tudo rabiscado também. Muito bem, vamos continuar anunciado. O pedido em carteira é de 4.000 unidades nas semanas 2 e 3 e 3.500 unidades nas 4 e 6. Vamos ver isso, ó. 4.000 nas semanas 2 e 3 e 3.500 nas semanas 4 e 6. Então, na 5 fica zerado. Acho que aqui vai ficar muito mais fácil vocês entenderem do que o exemplo da apostila. O estoque no início do primeiro período é de 14.500. Então, tá aqui, ó, 14.500. Eu vou até fazer o seguinte, para a gente voltar do intervalo, eu vou deixar esse exemplo aqui, ó. Eu vou criar um novo exemplo para a gente preencher junto, vai ser mais fácil. 14.500 no início do período. Tá? Aí depois ele fala, o tamanho do lote de produção é de 3.000 unidades, ou seja, você tem que fabricar de 3 em 3.000. Essa informação é importante, tem que fabricar de 3 em 3.000. E respeitar um estoque mínimo de 2.500. Então vamos lá. Eu tenho que respeitar um estoque de 2.500 e o lote de 3.000. Vamos entender aqui, olha. Tinha 14.500,
Entreguei 5.000 para o cliente, sobrou 9.500. Atendeu o meu estoque mínimo, que é de 2.500. Não precisei produzir nada. Ou seja, plano mestre de produção, 0. Não produzo nada. Segunda semana, eu tenho que entregar 9.000. Eu já tenho 9.500. Tá? Já tenho 9.500. Se eu entrego 9.000, sobram 500. Só que eu tenho que ter um estoque mínimo de 2.500. Vou fabricar quanto? Vou fabricar quanto? 3.000. Porque o mínimo que eu posso fabricar são 3.000 unidades. Então ficou fácil, olha. Eu tinha 9.500, somei com 3.000, fui a 12.500. Entrego 9.000 para o meu cliente, ou seja, 12.500 menos 9.000, sobrou 3.500 de estoque para o próximo mês. E aí a gente vai até o final, gente. Ó, vou fazer o último aqui para a gente ir para o intervalo e eu deixar esses minutinhos para vocês tirarem alguma dúvida. Último mês, a demanda é 10.000, ou seja, eu tenho que entregar para o cliente 10.000. Quanto eu tinha? Tinha 5.000, tá? Eu tinha 5.000. Então, como eu tinha 5.000, eu vou ter que atender essa demanda de 10 e ainda ter um estoque de mínimo 2.500. Só que eu só posso fabricar de 3.000 em 3.000 por vez. Se eu fabricar, eu tenho 5. Se eu fabricar 3.000, eu vou a 8. Não atendo a demanda. Se eu fabricar 6.000, eu atendo a demanda, mas não atendo o estoque. Se eu fabricar 6.000, eu sobro 1.000 de estoque. Não é suficiente. Se eu fabrico 9.000, eu atendo a demanda, ou seja, 9.000 com 5.000 dá 14.000. Entrego 10 para o cliente e sobra 4.000 no estoque, porque eu preciso ter um estoque mínimo de 2.500 unidades. E aí, gente, o que vocês me dizem? Ficou mais fácil ou mais difícil entender assim? Ou vocês não entenderam de nenhum jeito? Deixa eu... Uhum. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, tirem um print disso aí. Olha só, tira um print disso aí, bata uma foto. E aí, se vocês quiserem, durante o intervalo, tentar fazer, tá? A gente corrige na volta do intervalo, que ainda tem que falar da seção 2.3. Então, olha, tirem foto. Eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou fazer isso, vou mandar no grupo. Para quem quiser resolver o exercício durante o intervalo. Eu vou mandar uma foto aqui no grupo agora e falar que será corrigido na volta do intervalo. E aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar como modelo para vocês, vou bater outra foto, vou deixar como modelo o anterior aqui, ó. O modelo, como se fosse um template para quem quiser fazer. Calma aí, eu estou mandando no grupo. Estou colocando no grupo, porque aí vocês usem esse modelo. Pronto, enviei. Mandei a foto do exercício e mandei o modelo do exercício. Pessoal, eu vi que eu consigo sair da reunião e voltar, tá? Como o meu computador aqui está bem quente, porque a gente fiz muitas transições aqui tentando acessar o Teams, abrir um monte de página ao mesmo tempo, eu vou sair da reunião e vou voltar no mesmo link depois do intervalo, tá? Mas, como eu falei com vocês, essa reunião está sendo gravada. Então, fiquem aí, ou se vocês quiserem sair e voltar do link também, fique à vontade. Na volta do intervalo, a gente continua. Às 8h45 a gente está de volta. Eu vou só sair para dar uma reiniciada na minha máquina aqui. Até daqui a pouquinho, gente.